Olá, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito forte. Nós começamos uma caminhada rumo ao Monte Sião, o monte escolhido por Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu ligo agora com esta pessoa que está me assistindo. Cada oração, Meu Deus, todos que oram conosco, tome nas tuas mãos e dê a vitória. em que cada história, O tetraplégico está aqui, ó. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava orando por mim. e cada palavra, Materialize a sua fé, que a palavra de Deus se materializa na sua vida. serão passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. De segunda a sexta-feira, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais TV Templo na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Está vendo, meu amigo? Nós tivemos aí, damos início à caminhada rumo ao Monte Sião. E você também pode fazer parte. Esteja conosco aqui na nossa catedral em Guarapuava ou na Universal mais próxima da sua casa. Você pode encontrar aí no endereço da Igreja Universal que aparece no seu vídeo, no site, a Universal mais próxima da sua casa para poder também estar ali buscando ajuda. Tudo que você não pode é ficar parado diante dessa situação e pensar que isso é normal, que não é. Não é normal. Tanto é que não é normal que o Espírito de Deus, ele vai se manifestar para mudar e transformar a sua vida. Como aconteceu na vida dessa pessoa que você vai ver agora. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então
não tinha ânimo para trabalhar, e a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não, lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como o meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. E teve um determinado momento que marcou muito, porque tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia, e aí começou a cantar uma música que pergunta, aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava, onde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus, poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima. Ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo, Deus me trouxe um homem de Deus. A partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz.
aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. Nesse domingo, eu quero convidar você para voltar. Eu quero te convidar para você ter uma experiência com Deus no altar. Uma poltrona dessa, um lugar desse está reservado para você. Pastor Caio, essa pessoa que quer a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual. Pastor Edilson, eu estou aqui no santuário da nossa catedral aqui de Guarapuava e como o senhor disse, né? Muitas pessoas se encontram assim, de mãos atadas, perante um problema que ela não consegue vencer. E se você está nesse estado, tome esse primeiro passo, essa primeira atitude de pedir ajuda. Nós estamos aqui à sua disposição. Basta você adicionar o nosso número do SOS Espiritual, nosso WhatsApp, e você enviar o seu nome, o nome da sua família, para o nosso número. O prefixo é 42, o número é 99807 4482, anota aí, prefixo 42, 99807 4482. Exatamente, Pastor Caio, porque quantas são as pessoas que nesse momento estão depressivas, estão desesperadas. Eu convido você, católico, espírita, todo mundo a participar conosco. Eu convido você a voltar, você que um dia fez a obra, você que um dia esteve ali de mãos dadas com Deus, e hoje, talvez está vivendo o lado avesso da sua vida. Não importa o que você fez, não importa o erro que você cometeu, Deus é misericordioso em perdoá-lo e Ele vai te perdoar. Então somente volte, porque Ele está de braços abertos esperando por você. O que você não pode aceitar é que esse fake news, essa notícia falsa, continue fazendo parte da sua vida. Acompanhe a história dessa pessoa aqui, ó. Ela foi vítima de uma notícia falsa, mas graças a Deus ela conheceu a verdade a libertou. Meu nome é Vanessa Sayed, tenho 45 anos, sou formada em Direito e por muito tempo fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. Desde a minha infância, eu sempre ouvi falar da Igreja Universal e eu sempre ouvi dos meus pais e das pessoas ao meu redor que eu devia ficar longe dessa igreja, porque ela era pior. A pior no sentido de querer fazer lavagem cerebral nas pessoas e principalmente de pedir dinheiro. Então, se você pisasse o pé na Igreja Universal, certamente você ia perder tudo o que você tinha, todo o seu patrimônio e o pior, ainda ia ficar uma pessoa totalmente alienada. Quando veio a notícia de que um templo seria construído, isso para quem não conhecia, foi um absurdo, porque todo mundo falava, poxa, se eles estão construindo um templo desse tamanho é porque eles pegaram muito dinheiro do povo. É tudo com dinheiro desonesto, roubando das pessoas que não têm quase nada, principalmente das pessoas mais humildes. Na minha mente, né, como eu não sabia, quando a pessoa ia até a Igreja Universal, já devia acontecer ali alguma entrevista com a pessoa para saber o que ela tinha, o que ela fazia, qual era a profissão, né, para que essa pessoa em algum momento transferisse seus bens, deixasse seus carros ali, passasse as propriedades, tudo em nome da igreja, para a igreja. Então, todas essas coisas me faziam ficar cada vez mais com medo. A palavra certa é essa mesmo, um grande medo desse tipo de gente. Não piso o pé lá. Paralelo a todo esse preconceito, a vida ia passando como se fosse, a gente vivia como se fosse um zumbi. O que é um zumbi? A pessoa trabalha, paga as contas, come, levanta, vai vivendo sempre dessa maneira.
sempre procurando respostas que a gente ia procurar, eu ia procurar em vários outros lugares e nunca encontrava, nunca era preenchida verdadeiramente. Mesmo eu sendo advogada, trabalhando, né, e tendo lá os meus recursos, recebendo meus recursos, sempre existia algo, um vazio dentro de mim. Por quê? Eu achava que por eu ter uma profissão e eu ter recursos, eu podia controlar todas as coisas, controlar as situações, os acontecimentos, porque eu tinha uma profissão e tinha um bom trabalho e estava tudo certo, né? Mas eu comecei a perceber que o controle não estava comigo, porque mesmo tendo tudo isso, as coisas começaram a sair fora de eixo. Isso começou a me deixar cada vez mais frustrada, né? Porque quanto mais eu corria para realizar as coisas, para fazer as coisas do meu jeito, para controlar, mais acontecia o contrário daquilo que eu desejava. Em meio a toda essa confusão, essa desordem que estava a minha vida, né? Uma pessoa que é obreira da Universal, amiga da família, há mais de 30 anos, ela me convidou para ir para a igreja. Eu só fui para a igreja porque eu estava realmente desesperada. Eu já não estava vendo mais nenhuma porta, nenhuma luz. Eu falei, eu preciso aceitar esse convite, porque é como se fosse a minha última saída. E eu fui numa quarta-feira, né, no dia da busca pelo Espírito Santo. E quando eu cheguei até lá, eu vi que todo aquele preconceito, todas aquelas vozes que eu via, tudo que falavam, era tudo mentira. Eram realmente fake news. Porque a gente realmente precisa experimentar, conhecer, para saber realmente o que é verdade, antes de julgar, antes de falar qualquer coisa, né? Não pré-julgar. E quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente. As pessoas vieram até mim para entender o que elas poderiam fazer para me ajudar. Ninguém nunca me pediu nada, absolutamente nada. Então, eu fiquei até um pouco envergonhada por tanto tempo ter nutrido esse tipo de preconceito, de ideias contra a Igreja Universal. Desde o primeiro dia, eu já senti uma paz totalmente diferente do que eu tinha sentido em qualquer outro lugar que eu tinha ido, né? E aí eu comecei, por conta dessa paz, frequentar todos os dias, com bastante disciplina, indo para a igreja, né? Com isso, eu fui entendendo melhor a palavra, porque eu nem sabia o que era a palavra, eu nem sabia nem manusear a Bíblia. Eu fui aprendendo como uma criancinha que começa ali bem pequenininha e vai aprendendo todos os passos, né? E todos dentro da igreja sempre muito solícitos, com muita paciência, com muito amor comigo e com a minha família. Então isso fez todo o diferencial, até chegar ao ponto de algumas coisas já irem mudando na minha vida, no meu cotidiano, dentro do meu lar, no trabalho. As coisas começam a se desenvolver. Não é que os desafios não vêm, eles vêm, mas eu já conseguia ter mais equilíbrio e paz para conseguir resolver. E aí eu tomei a decisão de me batizar nas águas. E depois disso, só aumentou a minha paz, a minha fé e a minha crença, né, em Deus, no Espírito Santo, e de que eu estou no lugar certo. E daqui eu não quero sair nunca mais. Hoje a Vanessa é uma pessoa totalmente diferente do que era antes, tá? Eu tenho mais equilíbrio, eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. Hoje não, hoje a Vanessa, ela é uma pessoa, além de ser equilibrada, eu consigo ver as coisas com outro olhar. Porque o Espírito Santo fala comigo antes de eu tomar uma decisão, ele fala comigo antes de eu ter alguma reação. Até o meu vocabulário mudou. Isso é bem importante também. Realmente é uma outra pessoa, é uma outra vida. Para você que tem muito preconceito com relação à Igreja Universal, o que eu posso dizer? Se permita, conheça, venha conhecer esse Deus vivo que tem aqui.
Nós chegamos ao final do nosso programa, lembrando que hoje, novamente às 22h30, teremos mais uma oração rumo ao Monte Sião. Você vai acompanhar esta oração da sua casa, não precisa vir à igreja, aí da sua casa mesmo, através das redes sociais da igreja, tá certo? E também através da programação pela CNT. Nós vamos então, nesse momento, acompanhar essa história de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa e nós voltaremos orando em seu favor. Meu nome é Liris Graciela, tenho 49 anos de idade, sou funcionária pública. Tinha muito preconceito da Igreja Universal, das coisas que escutava na mídia, na televisão, no rádio e nos jornais. Então, eu escutava muito de que a Igreja Universal era uma seita de ladrões que manipulava a mente das pessoas e fazia lavagem cerebral. O que eu escutava muito era da prisão do Bispo Macedo, e que ele enganava as pessoas, e também, inclusive, outras pessoas de outras denominações também falavam que eu não deveria frequentar porque iam me enganar, iam me roubar, que mentiam para as pessoas. Eu falava o que todo mundo dizia, né? Que eram ladrões, que mentiam e que eu nunca ia pisar os pés na igreja. Eu pensava que o Bispo Macedo era um homem sem caráter. Houve uma reportagem de uma rede de televisão que que depois eu fiquei sabendo que era uma montagem e que mostrava o Bispo Macedo e os pastores falando dos fiéis, né, de uma maneira pejorativa. Então, em paralelo a tudo isso que eu escutava e via na televisão, minha vida... Eu era uma pessoa extremamente triste, eu estava na universidade, mas era muito depressiva, tinha pensamentos de matar o meu pai, eu odiava muito meu pai, porque ele havia deixado a gente sofrer muitas privações econômicas, fome, e a minha intenção era matar o meu pai. E assim eu projetava e pensava como eu ia matar ele. Eu, infelizmente, comecei a escutar vozes, ver coisas, e aquilo me perturbava de dia e de noite. E uma pessoa me evangelizou, falou de Jesus, da Igreja Universal, falou que eu precisava me libertar, e então eu cheguei na igreja assim. Eu percebi que só Deus poderia me ajudar. Não, nenhum amigo, nenhum médico, nem a família, nada. E como me falaram que ali tinha a solução, eu fui até lá. Então, eu cheguei na Universal em janeiro de 1998, numa reunião de sexta-feira de libertação, e eu passei mal com espíritos malignos. E desse dia em diante eu comecei meu processo de libertação, muitos pensamentos contra a igreja, e eu tive que lutar muito contra isso e me libertei depois no final das vozes, da depressão, da tristeza. Isso foi uma das primeiras coisas que Deus tirou de dentro de mim, o ódio do meu pai. Eu tinha muito ódio dele, isso desapareceu, eu nunca mais tive esses pensamentos e, pelo contrário, me tornei a melhor amiga do meu pai depois de um tempo. Em casa eu sofri mais preconceito ainda. Meus irmãos me expulsaram de casa porque eu estava indo na igreja. E eu fui viver num clube que era jogadora de basquete, mas mesmo assim eu segui firme com Jesus. Eu buscava muito o Espírito Santo, mas ainda tinha muitas dúvidas. Eu achava que eu não era digna do Espírito Santo, por causa dos pensamentos que eu tinha tido, tudo. Mas eu busquei muito, busquei bastante. Em dezembro de 98, foi o dia mais feliz da minha vida quando fui batizada no Espírito Santo. Então, o que mudou, que eu deixei de ser uma pessoa muito triste, né? Eu era muito triste, muito tímida, muito introvertida. E o Espírito Santo mudou isso, né? Eu acabei sendo uma pessoa muito alegre, conversava com todo mundo, já não era antissocial. Não importa o problema que eu passe, porque já são mais de 20 anos, né? Passei muitas lutas.
tanto na família quanto na saúde, mas nada me abala, nada me abala. Eu sei que Deus é comigo, que eu vou vencer. Então, hoje eu sou casada, tenho um filho e faço parte do grupo da Universal dos Presídios. Então, lá a gente auxilia as pessoas que estão excluídas da sociedade, que os outros pensam que não tem mais jeito para ela, que não tem mais solução. E assim nós fazemos esse trabalho de recuperação social e espiritual, sabendo que para Deus tudo pode. Todos nós somos importantes para Deus e temos solução para a nossa vida. O Espírito Santo para mim é a minha vida, porque sem ele eu jamais estaria aqui, não teria permanecido, isso eu tenho certeza. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, pedimos agora em favor de todas as pessoas que oram conosco. São diversos problemas, meu Pai. Pessoas que enfrentam problemas de saúde, outras que têm a família dividida, brigas dentro do lar. Algumas pessoas, meu Senhor, passam por problemas na saúde, estão doentes, debilitadas. Meu Pai, eu não sei o que acontece com esta pessoa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. Esta mãe, esta esposa que ora conosco, essa avó que pede pelos seus netos. Meu Pai, não importa a religião, a placa denominacional, o nível cultural, social, intelectual desta pessoa, nada disso importa. O que importa é um coração voltado para Ti. Essa pessoa agora se volta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo o Teu auxílio, meu Pai. Então venha sobre a vida dela para transformar, para mudar esta situação. Que esta água seja o ponto de contato da fé para que isso aconteça. Traga a cura, a libertação, o fortalecimento e que esta pessoa passe a ter vida, paz e alegria. Nós abençoamos a água e pedimos que o Teu povo seja mais que vencedor através da fé. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e creia na bênção de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus é contigo para te dar a vitória. Creia no milagre e busque a Ele, como você tem acompanhado na programação as pessoas que foram libertas, curadas e abençoadas. Forte abraço a todos. Creia sempre no milagre. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com a nossa participação. E eu tenho a certeza de uma coisa: você não está sozinho. Deus é com você e a sua vitória será muito grande. Nessa sexta-feira, em especial, ao meio-dia, convidamos a todos para juntos usar a nossa fé. Até lá!